Aí ela, tomada pelas coisas que ela sabe, em conflito com as coisas que ela sente, pega, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Isso aqui é uma coisa polêmica, porque na época a ressurreição era um assunto tênue entre os israelitas. Não sei se vocês já sabem disso, mas as duas grandes correntes da fé judaica eram os fariseus e os saduceus, e o prumo que separava eles dois era crer ou não na ressurreição. E é por isso que, não só nesse episódio, mas é por isso que Paulo, por exemplo, vai gastar um capítulo inteiro da carta aos Coríntios falando sobre ressurreição. E dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Se não existe ressurreição dos mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, se a gente não crê que Jesus pode fazer isso, se a gente não crê, sabe, que ele está falando, que ele pode fazer, ele de fato pode fazer, a nossa fé é infundada. Se você tem dúvida de que Jesus ressuscitou e de que nós vamos ressuscitar com ele, então, meu amigo, você está esperando demais das coisas que você pode tocar e sentir nessa vida. Porque nenhuma delas vai trazer salvação. E aí ele vai dizer, teu irmão vai ressuscitar. E ela, né, pregou para Jesus, né? Ela jogou todo o bacharel em teologia que ela tinha na cara de Jesus, dizendo, não, eu sei, porque tá dizendo que quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e aí junto com eles, nós que estamos vivos. Não, Jesus, eu sei o que está escrito na sua palavra, eu sei o que você disse. Eu decorei, eu fui para a EBD. Eu li a Bíblia em um ano, naquele plano lá da Almeida Corrigida e Fiel, clássico, leia a Bíblia em um ano. Eu sei o que está escrito. Só que às vezes só saber não abre os nossos olhos para o Cristo que está na nossa frente. Só isso é pouco demais. Conhecimento é só uma parte. Conhecimento sem revelação vai levar a gente para onde? E aí ele vai responder a essa aula de teologia que ela vai dar. Ela deu a aula de teologia para ele e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? E ela vai continuar a aula de teologia dela, né? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, eu conheço as promessas, eu li o Antigo Testamento, todos os filhos de Israel, de Números, todas as leis que tem em Levítico, em Deuteronômio, eu li tudo. Eu sei que você é quem você está falando. E às vezes a gente culpa o caráter de Marta por a gente conhecer ela, por ela ser assim, por ela ter dúvida, por ela ter crise de fé. Porque a gente tem crise de fé. Vocês têm crise de fé? Eu tive uma crise de fé semana passada. Não sei vocês, assim, mas eu tive uma crise de fé semana passada e foi complicado. Porque o que eu sentia não condizia com o que eu sabia. Tem um desalinhamento, sabe? O que eu estou vendo na minha frente e o que eu sei sobre Deus. Isso não significa que Deus nega a si mesmo, ou que Deus tem um limite. Só significa que eu não conheço Ele o suficiente para passar por isso. Mas eu vou retomar esse ponto depois. A gente culpa a Marta por ser aquela pessoa muito cética, muito prática. Marta era uma pessoa que achou ruim porque Maria estava lá aos pés de Jesus ouvindo o que ele estava falando. Não, tem muita coisa para fazer. Eu sou muito atarefado. Eu sou muito ocupado. Eu trabalho, eu estudo. Eu tenho uma pá de coisa. Não, vocês apostam quanto que a primeira coisa que ela fez foi, não, vamos aqui no médico, vamos, sei lá, faz um chá disso aqui. Ô fulaninho, vem cá, vai lá em Jerusalém, chama Jesus para vir aqui, porque Lázaro tá doente. E aí talvez ela que tenha cuidado de tudo, e tenha feito o café do velório, e tenha comprado as bolachas do velório, e tenha ido na funerária ver, né, o espaço lá na tumba que ele ia ficar. Tumba não, esqueci o nome. No túmulo que ele ia ficar. Tumba é egípcia, né? No túmulo que ele ia ficar. Fazedora de coisas. A primeira coisa que ela fez quando viu que Jesus estava chegando foi correr até ele. E aí ela, né,
dar essa aula e toda essa, né? Não, Jesus, é você. Não, se você estivesse aqui. E a gente acha que só pessoas que fazem demais, só pessoas muito ocupadas, pessoas que não param, é que tem crise de fé. Mas se você ler o versículo 32, logo depois do 27, o que é que vai acontecer? Ela se retirou da presença de Jesus e foi lá chamar Maria, que estava chorando com seus amigos. E aí ela chamou, Maria, Jesus está aí, ele está te chamando. Aí Maria levanta, sai correndo, do jeito que Maria é emocionada, levanta, sai correndo, vai atrás de Jesus. E a primeira coisa que ela faz quando vê Jesus, versículo 32, ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, como Maria, aquela que derramou, e esse capítulo vai falar que ela, nos primeiros versículos ele vai falar que Lázaro era irmão de Maria, aquela, João diz, aquela lá, você lembra? Aquela que pegou um vaso de um perfume que valia 1 ano de trabalho e quebrou aos pés de Jesus, reconhecendo que ele era digno, reconhecendo que ele era maravilhoso, entregando tudo que ela tinha. Porque é a oferta, eu quebro o meu vaso aos teus pés, porque você é digno. E em outro episódio ela arruma uma briga com a irmã dela porque ela quer ficar sentada aos pés de Jesus ouvindo o que ele tem para falar, mas essa pessoa, quando encontra uma adversidade, quando encontra uma coisa que ela não estava esperando, que ela não tinha expectativa que acontecesse, afinal, o melhor amigo dela é o Deus dos céus e da terra, é o Criador, é aquele que fala uma palavra e os mares se acalmam, é aquele que chama cada uma das estrelas pelo nome, e quando ele manda elas se alinham. Essa pessoa teve uma crise de fé quando perdeu o irmão. Então, meu amigo, não importa o quão espiritual a gente pensa que é, a verdade é que a gente sempre está sujeito à crise. E é nessa hora que a gente sabe que em Romanos 5, do 3 ao 5 está dizendo: e nós nos alegramos na tribulação, porque a tribulação possui em nós perseverança, e a perseverança produz em nós maturidade, e a maturidade em nós esperança, e a esperança não nos abandona, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós através do seu Espírito. Mas nessa hora, irmão, a gente não quer saber disso. Nessa hora a gente não quer saber do que está escrito. Eu quero meu irmão vivo do meu lado. Não é suficiente só saber. Não importa. Não importa se você conhece e sabe dar aula de teologia para Deus. Não importa se você gastou horas e horas em oração diante dos pés dele e contemplando a beleza dele. Porque a gente nasceu para isso de fato, mas uma hora a crise bate na porta. Uma hora a crise de fé chega. Para todos nós, uma hora o que você sabe não condiz com o que você está sentindo. E a resposta que Jesus tem para isso... Porque lembre, o Senhor se revela diante de perguntas, de dúvidas. Eu não sei você, mas para mim está muito claro qual era a dúvida dessas duas irmãs aqui nessa história. A resposta de Jesus para essa dúvida é: eu sou a ressurreição e a vida. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso. Pra gente é muito fácil, eu já falei isso, né? Pra gente é muito fácil a gente ter o spoiler da história e saber que Lázaro de fato vai ressuscitar. Mas, deixa eu te falar, mesmo ela dizendo que cria que tudo que Jesus pedisse a Deus ele fizesse, ela não cria que ela podia ressuscitar, que ele iria ressuscitar o irmão dela. Porque lá no verso 39 ela vai dizer isso. Ele vai dizer: abram o túmulo, ela vai dizer: Senhor, mas já cheira mal. Isso quer dizer, ela não cria que ele ia ressuscitar e ia sair de lá. Ela estava preocupada com o cheiro que iam sentir do corpo do irmão dela que estava apodrecendo lá dentro do buraco, né? Mas essa é a resposta de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Você pode dizer comigo: ressurreição, vida. E ele vai explicar, porque Jesus é didático, ele vai explicar quem ele é e o que é que significa ele ser essas duas coisas. E em ressurreição ele vai dizer primeiro que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para a vida ele vai dizer: e quem vive e crê em mim jamais morrerá.
Vocês creem nisso? Amém. Amém? Amém. Amém? É isso mesmo? Mas vocês entendem isso? Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim a primeira vez que eu li ficou meio contraditório. Tipo assim, vamos lá, Jesus. Vamos aqui, vamos, né? Vamos sentar aqui, eu e você, vamos conversar. Como é que o Senhor me diz que o Senhor é a ressurreição e quem crê em você, ainda que morra, viverá, e logo depois ele diz que você é a vida e quem crê em você não morre? Tipo, o que é que Jesus quer dizer com isso? Não é um pouquinho, 10 centavos contraditório pra vocês? Não é? Sim. Sim ou não? Só uma pessoa balançou a cabeça. Eu tô preocupado de eu estar em crise de fé. Alguém fez um comentário, eu fiquei muito curioso pra saber o que era. Então assim, como assim, Jesus? Eu vou crer em você e aí eu não vou morrer. Mas se eu morrer, então quer dizer que eu posso morrer. Mas se eu morrer, eu vou ressuscitar. Tá animado o negócio. Como assim? Por quê? Mas por quê? Aonde que isso encontra? Aonde você dizer que a ressurreição e a vida encontra o que eu estou passando agora nessa minha crise de fé? E a verdade é que a gente duvida que ele está cumprindo uma promessa que ele fez, que é estar conosco até o último dia, até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma promessa de Jesus. Aleluia. E ainda assim, na hora da crise, a gente diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, pô, se você estivesse aqui quando deu tudo errado. Mas a verdade é que ele estava. A verdade é que ele estava. A verdade é que ele está agora. E era necessário. Era necessário, mas a gente é apegado demais à nossa forma de ver as coisas. A gente é apegado demais à construção da nossa visão de mundo, de como Deus deveria ser. A gente sem perceber coloca Deus na nossa caixinha e acaba nos tornando uma dessas duas irmãs. Que apesar do seu temperamento completamente diferente, sua personalidade completamente diferente, diante da mesma situação, tem a mesma crise. De não crer, de falta de fé, de que Jesus realmente cumpriu a promessa dele de que ele estaria conosco. Mas deixa eu te falar, é justo esse nosso apego a essa nossa visão que gera a nossa crise. É justo essa nossa visão limitada sobre quem Jesus é, que gera em nós a dúvida sobre o que ele pode fazer. Porque ele está dizendo na nossa frente: eu vou fazer isso. Ou os meus pensamentos são de paz. Ou deixa eu te falar, se você meditar na minha lei de dia e de noite, você vai ser como a árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não secam, os ramos crescem, tudo que faz prospera. Será que você crê nisso? Será que você, né? Será que isso faz sentido no nosso coração? Porque pode até fazer sentido no texto, e é lindo. Pô, Davi era uma pessoa extremamente criativa, e eu como músico eu fico babando os textos dele, horas e horas. Horas e horas. Você bota Salmo 19 na minha frente e eu desmancho, porque meu Deus do céu. E aí o Salmo 1 ele vai dar essa certeza pra gente: não, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas a gente duvida que as palavras de Jesus são verdade. Não que elas são verdade sobre nós, não que elas são verdade sobre o que a gente está vivendo, mas a gente duvida que Jesus consiga mostrar quem ele realmente é. E o que ele tem para dizer diante dessa nossa crise de fé é: meu amigo, meu irmão, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Por quê? Porque você está duvidando. Porque você está apegado a essa vida que você tem hoje. Você está duvidando porque você está apegado à sua forma de ver as coisas. Você está duvidando porque você ainda não encontrou em mim a lente que vai te fazer enxergar que a vida é muito mais do que só essa coisa medíocre que você está vivendo. E eu sinto Jesus falando isso pra mim. Eu não sei vocês, mas encontrar textos como esse aqui são quase uma agressão
a minha lógica, porque eu sou muito lógico, eu sou muito racional. Eu tenho dificuldade de chorar, tenho dificuldade de me abrir, né? Nem parece quando eu tô cantando aqui que eu fico... Mas a verdade é que eu sou pessoa, eu tenho crise com o meu próprio sentimental. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu sei que Deus está tratando isso em mim. Mas eu acho que eu sou meio dormente, sabe? E Jesus dizer isso, ele passa na minha cara todas as vezes que... Meu filho, você não... Para de pensar tanto. Para de colocar sua vida numa caixinha. Para de achar que você sabe o jeito que eu vou fazer as coisas. Você não sabe. Você não sabe. Você acha que você vai me chamar e assim que você chamar eu vou aparecer e vou resolver. Você acha que seu irmão vai ficar doente e você vai me chamar em outra cidade, eu vou vir correndo e vou curar ele. E não que eu vou deixar ele morrer. Mas era necessário. Jesus, na oração dele, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala que é necessário para que creiam que o Senhor o enviou. E eu queria compartilhar com vocês algumas certezas que Jesus dá pra gente, que são capazes de nos consolar nesse momento de crise. Uma delas é que ele sempre esteve aqui. E eu já falei sobre isso. E o que prova isso, além da promessa de Jesus logo antes de subir aos céus, de que estaria conosco até a consumação dos séculos, e a promessa dele de que nos daria um consolador, que nos ensinaria todas as coisas, nos lembraria todas as coisas, é em Salmo 139, deixa eu falar de Davi de novo. E ele vai dizer que o Senhor me sonda e me conhece, Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, ainda que a palavra chegue à minha boca, ainda que eu chame a pessoa para chamar ele na outra cidade para curar meu irmão doente, Ele já sabe do que eu preciso. Glória a Deus. Mas a gente acha que porque a gente não sente um arrepio, Ele não está com a gente. A gente acha que porque a gente não chorou hoje, ou porque as pessoas não cantaram o louvor que o time estava cantando aqui, Ele não está com a gente. Ele abandonou. A gente acha que só porque ninguém na oração veio falar com a gente, veio orar por nós, veio entregar uma palavra profética. Porque o Yuri foi orar lá no final e profetizou sobre a vida das pessoas, ele não falou sobre a minha vida, e aí Jesus me abandonou. Aí deu tudo errado. Aí, irmão, eu tô só agora. Aí agora lascou. Porque aí eu vou ter que dar conta de mim mesmo. Porque eu sabia, Jesus ia me abandonar mesmo. Mas ele sempre esteve aqui. Ele estava com Marta mesmo antes dele chegar onde Marta estava. Ele estava com Maria mesmo antes dele chegar onde Maria estava. Ele estava com Lázaro mesmo antes dele ficar doente e morrer e ser ressuscitado. E ele tem um propósito. Isso vai confrontar algumas ideias que a gente constrói, os nossos castelinhos de areia. E eu aprendi essa frase. E aí toda vez que Jesus me frustra, eu digo que ele chutou um castelinho de areia. Chega assim. Aí lá vão as minhas certezas. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Vai falar, e esse texto todo mundo conhece, que é todas as coisas, o quê? Para o bem daqueles que amam segundo o seu propósito. Amém. Vocês sabem qual é o propósito? Né? Porque tem uma... É muito fácil dizer, não, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Eu amo Deus, então estamos juntos, Deus, vai dar tudo certo. Mas é segundo o seu propósito. Não é segundo a nossa forma de ver a nossa vida. E é por isso que ele vai falar que ele é a ressurreição e a vida. Porque o propósito dele não é que eu me dê muito bem, eu quero realizar meus sonhos. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, porque no culto de jovens foi falado isso. E amém, isso é maravilhoso. Mas não é que eu vou realizar tudo que você me pede, você vai tirar uma foto família margarina, vai ter, né? Vai dar tudo certo. Você vai entrar na faculdade que você quer, quando você quer, vai se formar no tempo certo, que eu vou falar pra vocês, é quase impossível se formar no tempo certo. Aí você vai se formar no tempo certo, e aí, assim que você terminar, você vai entrar no emprego, ganhando o piso da profissão, vai encontrar uma pessoa, vai casar, vai conseguir sustentar a casa, comprar um carro novo, comprar um apartamento, e fazer viagem uma vez por ano. a meta. Então, esse é o bem daqueles que amam a Deus, né? Não.
Não é não. O bem daqueles que amam a Deus é cumprir o propósito dele de que nós sejamos uma família de muitos irmãos parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Esse é o propósito dele. E amar a Deus nos faz começar a questionar a nossa certeza e nos faz transformar a nossa visão naquilo que ele tem, de que o propósito dele não é igual ao nosso, mas como Isaías vai falar. No capítulo 55, os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Os seus planos são mais altos. Ele sabe muito mais do que o que a gente sabe. E esse é o propósito dele. Então ele sabe que você está em crise de fé. Ele sabe que você não sabe o suficiente para crer que ele vai fazer o que ele prometeu. Mas ele não se ofende por isso. Porque ele sabe que isso vai gerar em você maturidade. Ele sabe que foi ele que inspirou Paulo para escrever que a tribulação vai gerar em você perseverança, maturidade e esperança. Ele sabe o que é que isso vai gerar em você, ele sabe. E esse é o propósito dele. É que a gente tome a nossa cruz. Como diz Lucas capítulo 9. Vocês podem abrir Lucas capítulo 9. Eu acho que é o último que a gente vai abrir hoje. Nossa, já são 9h07, mas eu tô acabando. Esse é o propósito dele para nós. Aquele que vier após mim. Lucas 9, é? Lucas 9, versos 23 e 24. Aquele que vier, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e siga-me, porque aquele que eu esqueci, se é encontrar ou se é que se encontrar aquele que encontrar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. E é isso que ele quer dizer quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Se você procura tanto assim a sua vida, se você é tão apegado assim à sua vida, beleza, você vai perder ela. Mas se você crê em mim, você vai perder por amor de mim e por isso você vai encontrá-la. E eu vou usar assim, não vai ficar, talvez não fique muito claro, mas cada pedaço de vida que a gente encontra na nossa vida com Deus é um pedaço nosso que vai morrendo. E tá tudo bem. Ou vai ficar. Porque essa precisa ser nossa esperança até o fim. É o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Aleluia. Jesus. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa esperança de quando nós temos pequenas mortes, quando nós temos pequenas frustrações, quando nós temos as nossas crises de fé. E nós não conseguimos crer que Jesus é tudo aquilo que dizem que Ele é, tudo aquilo que Ele diz que Ele é. A verdade é que Ele vai estender a mão mais uma vez, enquanto a gente tenta esbravejar e reagir do nosso jeito e dizer: Deus, se você estivesse aqui, Ele vai pacientemente dizer: calma, calma, você tem vida em mim. E isso que você está perdendo aí não é vida de verdade. E eu vou ressuscitar. E por isso, e essa é a última coisa que eu vou falar, é por ele não se ofender, é por ele ser didático, é por ele ser paciente. Imagina, Jesus é tão paciente com a gente. Outro dia eu estava no aniversário e uma pessoa pediu para a filha pegar um docinho, né? Ela não vai pegar ali nem lembro qual que era. Acho que era um docinho rosa aí. Ah, vai pegar aquele docinho para mim? Aí a criança foi lá. Esse. Aí a mulher tem paciência não. Aí foi lá, se levantou e pegou o doce e voltou, sentou. Foi o que eu pensei, mas se Deus fosse assim comigo, toda vez que Ele me pedisse uma coisa, se Deus fosse assim comigo, impaciente a ponto de dizer assim: não, deixa que eu faço, porque eu não quero mais contar contigo, você dá trabalho demais. Toda vez que eu falo, você fala: ai Deus, você está falando de novo. Toda vez que eu falo para você abrir mão de uma coisa, você fala: Deus, mas por quê? Eu queria tanto. Mas o que Ele espera de nós é que nós sejamos sinceros. E essa é uma oração que Paulo faz por nós. Também em Filipenses capítulo 1. Ele vai dizer que nós sejamos sinceros diante do Senhor.
porque é por dentro dessa crise, é por dentro dessa frustração, dessa ofensa, dessa quebra de expectativa, é por dentro dessa dúvida que ele vai mostrar mais uma vez quem ele é. Porque é isso que Deus faz desde o começo. Quem eu vou dizer que o Senhor é? Eu sou quem eu sou. E eu para sempre serei quem eu sou hoje. Que nós sejamos sinceros diante dele. Porque você vê, no final da história, Jesus ressuscita o irmão delas. Por cima dessa... Ele não se ofendeu, não se abalou com essa crise de fé, deu o spoiler, elas não creram, disseram, né? Ah, porque você e tal, vamos aqui. Mas ele fez, ainda assim ele cumpriu o propósito dele. Para que crescem, que foi o Pai que o enviou. Então, ainda assim, apesar de nós, ele vai fazer. O que cabe a nós é aproveitar e não perder essa oportunidade de aprender mais uma vez sobre o caráter de Jesus e sobre o que ele espera de nós. Para aqueles que acham que já sabem tudo sobre o que é vida, sobre o que é viver para Deus, sobre o que é fazer as coisas para Deus e gastar tempo para Deus e viver para a glória dele, tenho algo a dizer hoje. É que ele é a ressurreição e a vida. E até que o propósito dele se cumpra, você não vai parar de dar aquelas pequenas morridinhas. E aí, música do José Júnior, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. Porque Moisés contemplava a Deus. Moisés, esse a quem Deus falou quem ele era, contemplava a Deus, mas ele tinha que esconder o rosto com o véu, para que a glória sumisse, mas não fosse percebido. E Paulo vai escrever que nós agora, com o rosto descoberto, contemplamos a face do Filho e nos tornamos cada vez mais, à medida que o contemplamos, mais parecidos com quem ele é. Sim, Jesus. Obrigada, Deus. Então eu queria que você ficasse de pé. E o nosso desafio hoje vai ser ser sincero diante de Deus sobre aquilo que a gente está sentindo na presença dele. E se o que a gente está sentindo na presença dele não é nada, então que ele nos encontre de novo, com a certeza de que, ainda que a gente não sinta nada, ainda que esteja doendo por algum motivo, ainda que eu sinta que eu esteja morrendo por dentro aos poucos, que ele nos encontre com a certeza de que ele é a ressurreição e a vida. Que ele nos encontre com a certeza de que o propósito dele está se cumprindo e eu estou me tornando mais parecido com ele. Jesus, nós clamamos por misericórdia do Senhor. Nós clamamos para que o Senhor encontre espaço em nós, para nos ensinar aquilo que nós devemos saber, para nos mostrar aquilo que nós devemos ser. Senhor, nos perdoa porque nós criamos expectativas em coisas tão vazias, nós criamos expectativas em coisas que nós mesmos geramos no ímpeto do nosso coração. Mas eu te peço nessa noite que o Senhor nos encontre com a certeza de que o Senhor não nos abandona. Amém, Senhor. Que o Senhor nos encontre com a certeza de que o Senhor não falha, de que em Ti nós encontramos a vida, ainda que por essa vida nós temos que abrir mão daquilo que nós achamos que é a verdadeira vida. Venha confrontar as nossas certezas mais uma vez, Senhor. Nós rendemos a Ti as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, nós rendemos a Ti.